Opa, fala galera, começando mais um Manchinha Cast. Ó, a entrevista de hoje tá imperdível, tá? Hoje nós vamos falar aqui sobre transição de carreira. Beleza? Ó, já quero agradecer essa galera que tá aparecendo na tela aí, tá? Nossos patrocinadores, tá aparecendo aí na sua tela. Galera que é empreendedora também, que acredita aí no Manchinha Cast, tá com a gente já quase um ano já, né? Dando essa moral pra gente aí, anunciando aqui, ajudando a manter esse projeto no ar. O Manchinha Cast é um podcast local aqui de Três Rios, né? Para o Brasil todo, o mundo todo, onde a gente conta histórias empreendedoras, tá? Para te inspirar aí do outro lado, a você de repente abrir um negócio ou não desistir do seu negócio, tá? Enfim, tá bom? E hoje vai ser muito bacana, porque independente aí do momento que você tiver da sua vida, se você estiver pensando em fazer uma transição de carreira, essa pessoa aqui vai te inspirar muito. Não vai ser fácil, não, tá? Mas vai te inspirar. Beleza? Então deixa eu já ler aqui a biografia dessa pessoa incrível que está aqui na minha frente, que arrumou um tempinho na sua agenda. Ó, ela é formada, ela tem 35 anos. Já tem uns 5 anos que ela tem 35 anos, tá? Ela é formada em bacharel em educação física, atuando desde janeiro de 2026. É pouco tempo, né? É pouco tempo. Na área após formada, né? Após formada, então, após formada. Né? Então, desde janeiro. Atualmente atua como personal trainer, trabalha com idosos no SESC e com crianças no jiu-jitsu. Só que tem uma longa trajetória aí para trás na contabilidade, tá? E ela vai contar essa transição de carreira aqui pra gente, beleza? Então corta para ela, porque quem tá com a gente hoje aqui, Gabriele Arruda de Souza. Seja muito bem-vinda. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, porque não tem hora para assistir. Aqui começa cedo. Aqui começa cedo, é verdade. Primeiramente, quero agradecer o convite para poder estar aqui, né? Não sou muito boa com câmera, tá? Falar pessoalmente, eu acho que até desenrolo melhor. Estamos pessoalmente. Mas... Não dá ideia pros outros, não. Vai, travou? Travei. Aqui, ó, não, fica tranquila, relaxa, cara, relaxa. Ela tá falando isso aqui, gente, mas é migué, porque ela já deu entrevista pro Globo Repórter, tá? Ela é global, tá? Ela já apareceu, tá no YouTube? Isso? Tá no YouTube. Tá no YouTube? Tá. Mas a pessoa joga lá pra achar... É só colocar a contabilidade dos carboidratos, aí aparece. Contabilidade dos carboidratos. Aí vai, sério mesmo, o Globo Repórter veio aqui, ficou quanto tempo contigo? 5 Quantos dias? 5 dias, cara, te entrevistando, vendo sua rotina. Academia. Porque era sobre o quê? Contabilidade. Na verdade, eles queriam uma matéria sobre a questão da saúde, né? Eles estavam procurando empresas onde algumas pessoas se destacavam e lá onde eu trabalhava, eu comecei, né, a influenciar as pessoas a se alimentarem bem. Não estava na área da educação física ainda, né? Mas, assim, eu era uma influência ali das pessoas se alimentarem bem, de fazer exercícios. Eu não sei como eles chegaram na empresa que eu trabalhava, mas assim, quando chegaram, eles me indicaram para fazer. Aí eu estava chegando na academia, meu telefone tocou, falando, somos da equipe do Globo Repórter. Eu falei, cê trote. Aí eu desliguei, né? Claro, eu também desliguei. Aí depois... ligaram de novo, né? Aí eu falei assim, não, a gente é da equipe do Globo Repórter, Gabriele Arruda de Souza que tá falando. Eu falei, Ele, você teria um tempo para falar com a gente? Eu falei assim, epa, então agora o negócio tá ficando sério. Aí foi que eles falaram sobre a proposta e tudo. Aí marcaram de ir na empresa que eu trabalhava, nós gravamos lá. Aí depois a gente foi pra academia, aí fomos no restaurante que eu costumava comer. Foi bem legal mesmo. Bacana, hein? Chique, hein? Chique demais. Aqui, se vocês, Globo Repórter, quiser, tá bom? Fazer uma matéria de não saúde, pode me procurar, tá bom? Vocês vão acompanhar minha rotina, vai ver que eu não corro, que eu não malho, que eu não faço nada disso aí, não. Gabriele, seguinte, já apareceu pra ela aí o WhatsApp? WhatsApp? Pra galera aí, o WhatsApp da Gabi, personal Gabi Arruda, né? Vai aparecer na tela pra vocês aí, tá bom? Essas informações. Vai aparecer também aí o Instagram, né? O Instagram, acabei de falar aqui agora, né? O WhatsApp fala pra gente aí, 24992687558. Instagram é esse mesmo, arroba personal Gabi Arruda. Porque tem um outro aí também, não tem? Tem, o @Souza Contábil,
que Arroba é a Gabriele Contadora. Souza Contábil, tá? É outra pessoa, entendeu? Então, esse Instagram aqui, vamos colocar na tela agora para vocês aí, tá? Esse Instagram aqui é o que... Porque é o atual. Tem quanto tempo que você criou esse Instagram? Foi em Pouco tempo? janeiro. Desde janeiro mesmo? É, porque eu me formei em setembro, só que a gente ainda não pode exercer, né? Sim. Antes de formada, somente como estagiária. Eu me formei em setembro, eu esperei o ano acabar, né? E comecei em janeiro. Entendi, olha lá, tá aparecendo lá. Ali você posta sua rotina, seu dia a dia como personal, é isso? Isso, os resultados. Aí sempre tem um incentivo, né? Pra galera. Aí ali foi do dia da mulher, né? Que eu homenageei as minhas alunas. Onde? A Dia Mais Nacional. embaixo. Mais embaixo? Isso, aí que tá a foto das meninas. Ah, tá. Ganharam florzinha. Isso. Ah, bacana. Entendi. Aí embaixo aí é frase motivacional, né? Porque as pessoas hoje, elas costumam, né, a ficarem se comparando o tempo todo. A internet, ela tem essa facilidade para ajudar, mas também ela tem essa facilidade para destruir a pessoa, né? Questão do autoestima. Pode voltar pra gente. Então, assim, eu acho que a gente tem que mostrar os dois lados, né? As duas realidades. A gente não sabe o que a pessoa ela encontra fora ali, né? Da mídia, né? Para você chegar até onde você está. Às vezes uma pessoa ela tem vergonha de chegar para malhar. Às vezes ela tem vergonha de se exibir como ela está por essa comparação o tempo todo. Então, assim, o meu feed ali, eu tento colocar coisas reais, né? Você nunca vai estar motivado, você não vai estar 100% motivado, você não vai estar bem o tempo todo para estar ali. Mas se você não der o seu pontapé, né, para começar, você não começa. Aí é o que eu tento colocar ali no dia a dia. Bacana. Você vai falar mais ainda aí sobre isso, mas vamos voltar lá atrás? Vamos. Tá? Então tá desde janeiro somente, né? Ainda e muitos anos após pela formada, frente. porque antes disso eu já atuava como estagiária. Isso aí. Isso. Mas vamos voltar lá atrás, na história da Gabi. Gabi, moradora da onde? Nascida em Três Rios. Nascida em Três Rios, moradora da Rua Padre José Meia, conhecida Rua da Feira. RDF. RDF. Sou filha do Robson e da Rosemary. Somos 5 filhos. Eu sou a do meio, né? A Gabi, antes de ser a contadora, antes de ser a personal, né, ela vem de uma história de muita superação, né? Meus pais, eles nunca tiveram uma condição boa, né? Que é a maioria dos casos, né, de família tradicional, que sempre trabalharam muito. Meu pai é pintor. Minha mãe só teve a 3ª série, né? Só a 3ª série, sabe, né, o básico, mas foi aprender a ler e escrever depois de adulta, né? E assim, meu pai sempre trabalhou fora, minha mãe também, então nós, as meninas mais velhas, tivemos que ter esse papel de cuidar de mãe, de pai, né? Cuidar dos irmãos mais novos. Então eu com 12 para 13 anos, eu já comecei, eu não sei, eu sempre fui muito elétrica. Então assim, sabendo da dificuldade dentro de casa, eu lembro que eu comecei a lavar tênis para os outros. Lavar tênis? Lavar tênis. Os outros, assim, era meu tio, no caso, ele sempre me dava um dinheirinho. E depois, quando eu fiquei com 13 para 14 anos, eu já comecei a dar faxina na casa dos outros. Com 13 anos? Vizinhos. Vizinhos ali. Não fazia nada, né? Só estudava, ajudava dentro de casa, só que era algo que, assim, eu queria mais. Meu pai e minha mãe não tinham condições de dar para 5 filhos, né? O que a gente queria. E a gente, depois, né, 13, 14 anos, já tá virando adolescente, quer ter as coisas. Então, eu comecei a dar faxina na casa dos vizinhos e fiquei dando faxina. Depois disso, um pouquinho, né, uns anos a mais, acho que 14 anos, assim, eu estudava de manhã, e trabalhar, aí eu consegui o serviço, meio expediente, né, como costureira, auxiliar de costura, uma confecção que tinha ali atrás do colégio vocacional, então eu estudava de manhã e pegava na confecção à tarde, era auxiliar de remate, ficava arrematando as roupas, tirar a linha. Tirar a linha? Ah, entendi. Aí depois, eu fui aprendendo a manusear as máquinas, então depois virei costureira. Fiquei um bom tempo
Um bom tempo. É, um bom tempo. Só que aí, eu não me contentando, à noite eu arrumei outro serviço. Aí comecei a trabalhar na lanchonete. Eram 2 lanchonetes, aí uma ficava só os homens e outra ficava só as meninas. Aí a gente ficava, que era ali na praça, em frente ao antigo trailer do falecido Will, Aham. né? Aí eu Onde é tava... uma extensão da Festipão hoje, não é isso? Isso mesmo. Aí eu estudava de manhã, trabalhava à tarde na confecção e à noite eu ia pra lanchonete. Caraca. É. E tudo assim, tentando lidar muito bem com isso tudo, né? Só que a noite começou a pesar muito. Então eu já não estava conseguindo acordar para ir para o colégio. Aí minha mãe viu que estava atrapalhando e falou: não, então você não vai ficar mais à noite. Só que eu, teimosa, né? Aí eu comecei a ficar na lanchonete só final de semana. Uhum. Aí consegui levar. Só que aí a lanchonete também veio a fechar. Aí a lanchonete fechando, eu não me contentando, comecei a trabalhar com festa. Festa? É, em buffet. Na época era até com o Buffet Sossego que fechou com a dona Sônia. A gente ficava recepcionando as pessoas, né? Tá. Aí comecei a trabalhar com festa. Aí depois trabalhei com festa, trabalhei em boate também. Mas aí também já foi depois de formada que eu fui trabalhar em boate. Só que ficou muito cansativa e eu parei. Aí voltando, né? Aí eu resolvi fazer isso tudo. Aí, terminando o ensino médio, eu resolvi fazer o vestibular. Aí fiz o vestibular, passei para federal, só que... passei para federal em administração. Aí fiz administração, só que aí não foi muito a minha vibe, sabe? Mas você Fazia até concluiu? aqui. Não. Uhum. Aí fazia aqui na rural, só que tava numa época que eu já tava um pouco exausta. Exausta já. A correria e tal. Aí, tá, não. Aí eu antes eu fiz o curso de contabilidade, técnico de contábil, e gostei da área. Só que eu só era técnica. E na minha época, o técnico, ele já tinha acabado o período de você atuar como contadora. Você ter o registro do CRC. Porque hoje você, para atuar como contadora, você tem que ter o registro do CRC, tanto antigamente no curso técnico ou fazendo contabilidade. Uhum. Aí eu fiz a faculdade, não me adaptei muito, aí tranquei e fui para o técnico. E foi uma coisa que eu gostei. Aí saí, me formei no técnico em contabilidade e meu primeiro serviço foi em uma empresa bem grande aqui da cidade, né, onde eu aprendi tudo, e dali para lá, eu comecei na carreira mesmo da contábil. Isso daí já tem uns 10 anos, eu acho, ou mais, 10 a 15 anos. Você ficou 10 anos, 15 anos nessa área? Só que bastante assim, tempo. é uma área também muito exaustiva, né, que aí eu vim desde a aprendiz, aí as empresas que eu ia passando, né, eu ia aumentando o nível, até que na que eu parei de vez, eu era chefe do setor contábil. Essa empresa eu fiquei 8 anos sendo chefe da contabilidade, só que é um desgaste muito grande, né? Você lidar com a vida toda de uma empresa no qual você é responsável e as empresas que estão ali que nós estamos prestando serviço para elas, né? E você ser chefe de um setor, você tem que lidar com todas as pessoas no qual você é responsável. Então, assim, tava ficando muito... Não vou te falar pesado de um lado ruim, porque era o que eu gostava e gosto de fazer. Só que chega um certo ponto que você não consegue conciliar muitas coisas, né? Eu comecei a ter crises de ansiedade, eu não conseguia desligar, era só pensando em serviço, porque é muita responsabilidade. Então, eu acho que eu não conseguia administrar isso tudo. Aí eu fui, né, eu comecei a fazer tratamento com psicólogo e ela foi me dando clarezas nos assuntos, assim, né? Uhum. Como eu deveria me portar diante de algumas coisas, aprender a ter e respeitar a minha rotina de segunda a sexta, tentar, né, me desligar um pouco, finais de semana. Ela foi me dando o passo a passo, assim. E nesse meio todo, ela tentou introduzir algo que eu gostasse.
Gabi, o que você gosta de fazer? Eu falei assim, eu gosto de atividade física. Mas eu não gostava de atividade física assim, por que você gosta? Sempre gostei. Não. Eu, mais nova, sempre fui muito magrinha. Muito. Então me irritava. Né? Eu também, né? Me irritava aquela questão de eu ser muito magra. Né? Aí eu falei assim, eu vou num nutricionista para ver se eu consigo engordar um pouquinho. Cheguei lá na nutricionista, aí ela pegou e falou assim, não, vou te pedir os exames. E quando ela pediu meus exames, estava tudo alto. Que isso? Tudo alto, colesterol alto, as vitaminas tudo baixa. Então, assim, já era um desgaste do decorrer da rotina mesmo. Que geralmente muito se tem que quem é magro tem saúde, né? Mas existe o magro falso, né? É isso que eu sempre bato na tecla. Não é porque você é magro que você é sinal que você está com saúde, não. As minhas taxas estavam todas baixas, as minhas vitaminas. O que era ruim, estava ruim, o colesterol estava muito alto. Aí ela pegou e falou assim, olha, eu não posso te dar nada para você engordar, porque o que vai te engordar é coisa calórica, é massa, e isso vai aumentar seu colesterol. Ela falou, se você não começar a fazer uma atividade física, você pode morrer. Ela me apavorou de uma forma que eu falei, meu Deus. Então você era uma magra falsa. Eu era uma magra falsa, porque até então eu não tinha essa rotina, esse hábito de atividade física. Não tinha, era só no colégio. Quando estudava, educação física, acabou. Né? Aí eu procurei, aí eu comecei a fazer musculação, né? E tomei gosto. Aí depois eu parti para corrida, aí participei de várias corridas, tem vários troféus, várias medalhas. Mas depois de quanto tempo malhando que você foi para corrida? Já foi logo em seguida? Você já juntou os dois esportes? Não, logo em seguida não, porque eu fazia natação, eu comecei na musculação, e comecei a fazer natação no Sesc. Então, no Sesc tinha essas corridas de estação. Corrida do verão, corrida do inverno. Então, ali, como eu já estava no meio, aí o professor até falou assim, poxa, começa a correr e tal. Então, algo que eu gostei também. Aí teve uma época que quando a gente gosta, né, a gente quer fazer tudo. Eu estava nadando, eu estava correndo, eu estava fazendo musculação. Você era uma triatleta, então, né? Nossa, quase uma Iron Man. Um abraço pro Jairo. Então, assim, foi aí que eu peguei gosto, mas foi pelo susto. Não foi porque, eu quis fazer por livre, espontânea vontade. Não. Medo de morrer. Medo de morrer. Imagina, eu com 18 anos por aí, se eu não me engano. E nisso, o seu esposo, Odair, já estava nessa parte de... Ele já estava se dedicando bastante à musculação, alguma coisa assim? Então não foi uma inspiração dele, não. Eu acho que, na verdade, a gente começou junto. Porque eu tenho fotos, né, nossa, que a gente também, né, tempo junto. A gente começava, praticava as coisas, mas a gente não era em forma. Não tinha o shape que tem hoje, não. Fazia por fazer mesmo, sabe? Entendi. É foto em preto e branco ainda, tá, gente? Não é nem foto colorida na época, não. Tá? Quanto tempo junto? 22 anos. 22 anos, gente. Olha só. 12 de casados e 22 anos no total. Tá vendo? Se fosse se fosse uma sentença de prisão, daqui 8 anos ele ia estar livre. 30 anos aí no máximo. O pior crime que ele tivesse cometido ia estar livre. Aqui, eu achava que era... que ele tinha te inspirado e aí você, né, entrou nessa vida fitness aí. Então não, então foi mesmo o medo da morte. Né? O medo, caramba, né? Então a gente ainda namorava, né? Então, eu lembro como se fosse hoje. Eu saí da sala dela, ela falou, você precisa fazer uma atividade física. Enquanto você não fizer isso, abaixar os níveis do seu colesterol, regular as suas taxas, tudo, você não pode nem pensar em engordar e tal. Ela não tinha como nem te passar nada para você comer, porque ia aumentar tudo, né? Cara, e você lembra assim, teve algum momento mais difícil para você começar a fazer tudo isso, a ter essa mudança de vida? Ou não? Isso aí já despertou um gatilho em você que você falou, não interessa, eu vou começar a malhar, então não teve dia difícil, não teve dia que você falou assim, caramba, velho. Por que tá tudo alto? Pô, eu não queria estar fazendo, porque não era um hábito. Você não tinha esse hábito, né, de começar a malhar. E muita gente, às vezes, tem essa questão do início, de começar. É difícil começar. Ou até pelo que você já ia falar, né, de como que as pessoas vão me ver, ou eu não tenho o biotipo físico perfeito, igual você era muito magrinha, às vezes o outro é muito gordinho, o outro...
entendeu? Tem algum receio? Hoje você vê que a maior dificuldade das pessoas em ir é a questão de criar hábito para criar uma rotina de atividade física ou de aceitação? Eu acho Que as pessoas os vão falar. dois um pouco. Eu acho que os dois um pouco. Antigamente não tinha tanto acesso à internet assim. Então, eu acho que antigamente, por não ter esse acesso todo à internet e por sermos mais novos, né, que eu era mais novinha, eu acho que tudo assim era mais fácil, né, a questão de você ir e tudo, até de manter, porque a rotina alimentar com pai e mãe era melhor, porque era a mãe que cozinhava, então, né, era a questão ali somente da atividade física mesmo. Hoje eu acho que muita coisa contribui para o você não ir. A questão realmente da aceitação, a questão da comparação, a questão das pessoas sempre estar priorizando algo que não seja para elas, ou a rotina pesada demais. Eu não tenho tempo porque eu trabalho muito. Não tenho tempo porque eu não consigo deixar meu filho na escola. Não consigo deixar meu filho com alguém para fazer, né? Ou trabalha demais. Então, acho que hoje é muito tudo junto, né? A questão da vergonha, se uma pessoa está acima do seu peso, ela tem a vergonha de ir até a academia, de pedir ajuda, né? Muitas pessoas chegam em mim e falam, você não dá personal em casa? Porque tem eu vergonha. tenho vergonha de ir para a academia. E até mesmo a pessoa que é magrinha demais, como era no meu caso. Eu era muito magra. Magra de você ver os ossinhos assim, sabe? Muito magrinha. Eu tinha vergonha de ser magra demais, porque eu, com 20 e poucos anos, eu vestia roupa de 18, né? Que é de criança, de adolescente. Então, assim, eu acho que hoje é tudo muito... um pouco de cada. Só que não esperem chegar a doença para você começar, né? O meu caso foi um despertar, não era nada grave. Mas um colesterol que estava muito alto poderia passar para outras coisas. Que poderia ficar pior se eu não tomasse se eu não desse aquele pontapé ali. Beleza, mas então antes de chegar aí, a gente até já está indo já pro assunto, né, do personal. Cara, 15 anos, uma vida na contabilidade. Aconteceu tudo isso, a questão, mas aí você começou a fazer psicólogo e tal. E fazendo psicólogo, aí ela foi nessa questão do esporte também? Ela pediu para você... tipo assim, para eu sair desse ramo, assim, para eu tentar, para eu desligar um pouco, né? Mas continuar na contabilidade, só que fazer uma atividade física para poder... desestressar, isso aí. Libertar a mente um pouco, né? Ter a minha vida social. Você chegou a ter burnout, essa questão não, né? Chegou a ter? Cheguei. Então você chegou num nível, você foi pro psicólogo porque você chegou num nível de estresse no staff mesmo. Porque assim, não era questão, você é muito nova com muita responsabilidade. Não, porque a responsabilidade ela vem de acordo com que você está preparado para isso. Só que, graças a Deus, acho que tudo na minha vida foi tão constante assim, né? Da gente persistir, lutar, que eu alcancei muitas coisas. Só que a responsabilidade de você gerar uma empresa, de você gerar uma equipe também é muito grande. Certeza. Porque tudo vem para cima de você e você ainda tem que ter o cuidado de saber passar para os outros colaboradores. Então, eram reuniões extensivas, tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair. E era aquela coisa de responsabilidade. Se você fica... Época de declaração, então, esquece. Eu não dormia, sabe? Então, assim, eu não estava tendo a minha vida. Gabi tem a vida social dela em casa. Porque eu chegava em casa e não conseguia desligar. Era só, meu Deus, será que eu vou conseguir resolver isso amanhã? Será que eu vou conseguir manter o prazo, né? Porque é multa. Então, E fora você entender o ser humano do outro lado. Você tinha que entender ele como funcionário e você tinha que entender ele como ser humano. Então, assim, as pessoas até brincam que eu sou muito rígida, né? Mas eu tenho essa rigidez, mas um lado muito sentimental. Qualquer coisa, gente, eu tô chorando. Então, assim, eu também não conseguia, às vezes, impor muito o lado de Gabi, que estava ali no comando, sabe? Eu ficava muito no lado
pessoal da pessoa. Eu colocava aquilo para mim. Até porque antes de eu estar daquele lado ali, eu tive do outro. Entendi. Então, eu acho que, independente de você ser um bom profissional, você tem que ser um bom ser humano primeiro. Só que para algumas, né, como é que fala? Dependendo da profissão, você tem que deixar um pouco mais o seu lado emocional de lado e agir mais com critérios, sendo um pouco mais Profissional. profissional. E eu acho que eu não sei ser essa pessoa. Eu acho que é em tudo na minha vida. Eu não sei distinguir o lado pessoal do lado profissional. Teve uma vez que eu tive que demitir uma funcionária, Nossa. era minha amiga. Aquilo me doeu tanto e eu fiquei muito mal. Eu sabia que ela não ia entender, sabe? Ela ficou chateada. Mas assim, eu tive que fazer o papel. Depois a gente se reconciliou de novo. Ela falou que até foi melhor para ela, para o crescimento dela. Só que na hora não entende. Mas aquilo eu puxei aquilo para mim, é uma dor, sabe? Então assim, eu acho que eu não sei lidar muito com isso. É horrível, né? Trabalhei também em cargo de liderança e aí, às vezes, você tinha que fazer a demissão na segunda e era uma sexta. Ou você tinha que trocar uma ideia para chamar atenção numa segunda, só que era uma sexta ainda. Então, acabar o final de semana. Sábado, domingo, você já sabia que na segunda tinha que ter essa indisposição, pô, é muito ruim. Então, na verdade, o esporte também não te ajudou tanto a ficar, a desligar, mesmo porque você acabou. Aí você acabou saindo. Então. Já estou entregando aqui, porque você acabou saindo e fazendo por conta própria. Você se colocou à disposição de exercer esse serviço por conta própria, né? Isso. Na verdade, o esporte ele veio assim para provar para mim que aquilo ali era a minha identificação. Me identifiquei muito com aquilo. Só que eu só fui sair da contabilidade, na verdade, me desliguei de tudo no ano passado. Então, eu fiquei até o ano passado. Mas ano passado na empresa ainda? Sim, só que eu fiquei... Depois que eu saí daquela empresa, aí eu fui para outra, só que aí eu já fiquei no processo de transição, de meio expediente. Na verdade, 2 anos para trás, em 2024, eu comecei nesse processo de transição. Meio expediente a contabilidade e meio expediente a educação física. Levei até dezembro do ano passado, na verdade, né? Porque aí meio expediente em cada, porque aí cada hora eu estava em um local. Aí, com 34 anos de idade, 35 agora, né? Já, seu aniversário é o quê? Final do ano, meio do ano. Junho, final do ano é do Odair, né? E aí você resolveu. Foi picada pelo bichinho da Graciane Barbosa e resolveu migrar para... Você viu que a educação física... Porque já a contabilidade era uma paixão. Assim, você gostava muito da contabilidade. Gosta ainda. Só que você achou algo que você gosta mais. Naquele meio da turbulência ali, né, da pressão psicológico, né, meio que abalado, a educação física, ela veio para me desestressar. Ela me tirava daquele tumulto todo e a corrida, ela me ajudou muito com isso. Quando você começa a correr, você não pensa mais nada, você consegue se desligar, né? Correr, qualquer atividade, eu acho. Só que tem uma que você se identifica mais. Então, assim, aí eu comecei a fazer a faculdade, né? Fiquei 4 anos fazendo faculdade e me formei ano passado. Só que no começo da faculdade eu já queria estagiar, para eu ver se era aquilo mesmo que eu queria. Então, eu estagiei em academia, fiquei 2 anos e 9 meses na natação, comecei a trabalhar com criança. Aí já era. Paixão. Paixão. Aí comecei a trabalhar com crianças atípicas também, crianças com síndrome de Down. Aí você vê que, assim, é aquela coisa... Ai, desculpa. Não? Ótimo. É aquela coisa pura. E essa galerinha do síndrome de Down, porra, eles são, assim, carinhosos demais, né? Eu acho que ensina... Se gosta, gosta. Se não gosta, não gosta. Eu acho que toda criança é assim, né? Então, assim, você lidando com contabilidade, você está lidando com papel, com número, com empresa, não tem sentimento, é só aquela questão... CNPJ. É só CNPJ e número. É aquela questão da responsabilidade, de questão de financeiramente, você tem que cuidar da saúde da empresa.
Agora, a educação física é você cuidar da saúde física e emocional de um ser, sabe? É o que eu falo muito. As crianças, às vezes eu tava exausta, chegava lá, ô tia! Aí era uma florzinha que levava, era um bombom, era um desenho. Então, tudo aquilo que, igual quem é mãe fala, eu não sou, Uhum. então não posso, eu não tenho essa experiência. Mas as mães falam, é o dia que você tá ruim, ele acorda com um sorriso no rosto e faz você, né, Esquecer dos esquecer problemas. tudo. É isso. Então ali eu me vi, eu falei assim, não, é isso que eu quero. Só que eu também não quero largar o outro, né? Aham. Aí eu tentei manter os dois. Tá, mas aí por questão de gostar da contabilidade ou por uma questão financeira? Pô, aqui eu já tá tudo calculado. Aqui eu já tô ganhando tanto, eu tenho as minhas contas já, eu não moro mais em casa, né? Eu tenho minhas obrigações de adulta, dessa vida maravilhosa de adulta que a gente fica doido pra deixar de ser criança, né? E era uma segurança financeira ali, ou ainda um pouco da paixão, não quero terminar esse relacionamento, Eu acho. né? Que, né? E ainda fazendo um pouco e fazendo um pouco essa parte da educação física, era ou não, era paixão mesmo, não quero Não, terminar esse acho que eram os relacionamento. dois. Por quê? A gente que tem essa responsabilidade, igual eu puxo muito pra mim, né? Ah, eu sempre fui independente financeiramente, independente se estava Uhum. casado ou não, porque é uma coisa desde lá de trás. Uhum. Eu já tive o compromisso de ajudar meus pais. Então, quando eu casei, eu levei isso pra mim. Então, assim, eu tinha uma estabilidade na contabilidade. Então, você fazer essa transição é algo meio que assustador. Porque você começa, vai dar certo? Uhum. Será que vai dar certo? E as pessoas também falam, pô, você tá largando certo pelo duvidoso. E assim, você tem toda uma vida programada, suas contas programadas, né? Eu sou super vaidosa, então eu gosto, Uhum. quero me vestir bem, né? Quero fazer minhas coisas, eu não quero ter esse medo, né? Mas o medo bate. Faz parte. Faz parte. Então eu cheguei em casa, conversei com meu marido, ele também me apoiou, falou assim, não, vambora, tô contigo, Uhum. e se der, deu, se não der, você tem para onde voltar, É, né? Então aquilo eu fui trabalhando na minha mente. Então por isso que eu não larguei imediato. de imediato, eu consegui conciliar os dois, né? Só que chegou uma hora também que, tipo, foi ano passado que eu falei, não, então Não dá. agora eu tenho que, se eu me propus a fazer outra faculdade, né? Então eu tenho que tentar migrar direto para ali. E se não der certo, eu tenho para onde voltar. Uhum. Se o outro também não der certo, a gente tenta outro. Não tem problema, eu sei costurar, eu sei Eu sei pastar pra montar costurar, eu lanche. sei dar faxina, eu sei fazer lanche. Né? Claro que a gente quer melhorar a todo o tempo, mas eu acho que a gente tem que arriscar. Uhum. Porque a gente só vai saber se vai dar certo ou não se a gente arriscar. E foi isso. Você tá que mais eu fiz. feliz com essa Tô. decisão? Tô. Eu vejo nas redes sociais, esse dente branco aí tá aparecendo o tempo todo. Depois você fala, passa o endereço onde você comprou esse dente branco aí, que não é possível. Porque hoje o serviço, e não é só questão do personal, antes disso eu trabalho com as crianças, que é gratificante, tenho a outra faixa etária, que é o idoso. E você trabalhar com o idoso, você vê tudo que eles já passaram. O conceito de vida que eles têm, os conselhos que eles te dão. Então, assim, analisando a minha trajetória toda, eu falo, poxa, eu consegui, eu estou conseguindo, eu estou vencendo, sabe? E hoje você trabalhar com uma pessoa, tá certo que o ser humano, nós seres humanos somos difíceis, né? Cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu jeito, uns um jeito mais fácil de lidar, outros bem mais difíceis. Só que hoje as pessoas elas estão em busca de atenção, de carinho, de cuidado. Um mundo tão corrido hoje, é que internet o tempo todo, é informação o tempo todo, você ter tempo para cuidar de si. E a gente agora falando como a parte personal, eu estou ali cuidando das pessoas. Você não está cuidando só fisicamente, você está cuidando emocionalmente. Porque você escuta, você para o seu tempo para você escutar. E às vezes a pessoa que não tem aquilo, é muito valioso você encontrar hoje alguém que pare o seu tempo para escutar, né?
que te dá importância. Você não precisa falar nada. É você escutar, você entender a dor que o outro passa. E quando o seu mental começa a funcionar, o seu corpo ele evolui muito. E hoje, o trabalho da educação física, do personal, não só do personal, como do professor, né? Ele te propõe isso. Isso é muito satisfatório. Você vê a pessoa que entrou, é igual as crianças na natação. Elas entram, tem criança que tem medo de, após no banho mesmo, de molhar a cabeça, de molhar o rostinho. Então você tem que ter todo um processo com a criança para ela colocar a cabecinha na água, para ela pegar água e jogar no rosto, porque é todo um medo, ou a criança tem um trauma, ou ela realmente não fica com medo de fazer aquilo. E quando ela aprende a colocar o rostinho na água, a dar as primeiras, né, as primeiras nadadas, bater o bracinho ou a perna, aquilo é algo muito importante para ela e a gente também fica feliz com aquilo, porque a gente está participando desse processo. Ao mesmo tempo que o processo da pessoa que saiu de uma depressão, que saiu de uma crise de ansiedade, entrou na atividade física e começou o processo e conseguiu vencer ou consegue vencer isso todo dia, sabe? E você receber um feedback, você receber falar, poxa, obrigado. Obrigado por você ter me escutado aquele dia que eu estava mal. Obrigado por você ter me colocado para cima. Porque às vezes a gente também sai mal às vezes de casa. Só que você tá ali, você vê que os seus problemas às vezes é inferior àquilo tudo que a pessoa tá passando, não tem recompensa melhor. E você por ter enfrentado essa questão da ansiedade, do burnout e tal, então quando alguém tá ali nessa situação, né, indo fazer um exercício para poder cuidar da mente, né, você também vai saber aplicar isso, né, lidar, entender, né, e às vezes ela olhar para você e você falar assim, eu tive tudo isso daí, eu tenho, vai dar certo, né, e falar, caramba, você teve isso, não parece, quem vê a gente, né, sorrindo, porque vê só as fotos ali, né, flash, né. Eu falo que a rede social ela é uma vitrine, né? Ela só passa aquilo ali de bom, mas às vezes seus piores momentos ninguém nunca mostra. Então, assim, é por isso que eu falo que ela tem os aspectos positivos e os negativos. Porque quem está passando por uma situação de depressão, de crise de ansiedade, né? Ela vê aquela pessoa ali, a pessoa que ela gosta, um famoso ou não, uma pessoa, um amigo até, só sorrindo, só postando coisas boas. Então, para ela, só a vida dela é ruim. Então, quando chega um aluno para mim e eu falo, calma, vai passar. Eles falam, por que vai passar? Eu falo, porque comigo passou. Aí eu conto a minha história, sabe? Então, assim, aí ela já começa a acreditar, poxa, então eu vou conseguir. E tá ali, do lado da pessoa, incentivando, brigando para fazer, mando mensagem no grupo delas, segunda-feira, vambora, deixa a peteca cair, não. Aí você me chama de tudo, coronel, braba, só tem rostinho de anjo, sabe? Biche. Os apelidos carinhosos dela. Mas é muito satisfatório. É muito bom. Olha só, você tá, eu vejo ali, né, acompanhando, né, as postagens e tal. E assim, você começou agora em 2026 como personal. E tem pessoas, e aquelas pessoas ali já conhecem outros personagens ou conhecem outras academias. Por que elas escolheram a personal, Gabi, a Ruda? Cara, o Júnior da Top Lanche, você fez milagre, velho. Você fez milagre. Aquilo ali dá um migué há muito tempo. Não, que eu tenho uma bicicleta em casa, não sei o quê, mas tá cada vez maior. Todo mundo fala, não sei agora, que você conseguiu, não. Eu falei, a Jéssica, dona Jéssica. Eu falo com ele, se no dia que você faltar, você vai ter 2 problemas. Um com a sua mulher e outro comigo, porque ela vai arrumar um problema comigo também. Eu vi o Júnior lá e falei, caraca, porra, e ele tá indo até os sábados, tá? Olha só. Gostou, pegou gosto. Pegou gosto. Mas por que as pessoas estão te escolhendo? Já é um network que você já fez antes? É porque, sei lá, porque assim, a network eu digo assim, da vida, de relacionamento, de conversa, de ser uma boa pessoa, uma boa amiga fora, e aí as pessoas escolherem a Gabi. Eu falo que eu sou muito abençoada por Deus. Porque eu acho que nem eu acreditava tanto assim. Porque hoje as pessoas, elas me vinculam muito à contabilidade, né? Sabem que eu faço educação física e tudo, mas eu não esperava tanto
assim. E tem um lado ruim dessa história, porque quando a gente se destaca, a gente leva também para os maus olhares, né? As pessoas começam a julgar, né? Igual, eu tive falas lá dentro do estabelecimento que eu trabalho que eu devo estar cobrando muito barato para ter tanta aluna assim em pouco tempo de formada, né? Então, assim, só que Jesus foi crucificado, passou tudo o que passou e ele era Jesus. Então, quem sou eu para, né, ficar? Eu te confesso que a gente fica chateada, porque eu sou o tipo de pessoa que se eu tiver que levantar, eu vou levantar. O que eu sei, eu ensino. Tanto lá na contabilidade também, quando entrava funcionário novo, eu ensinava tudo que eu sabia. As pessoas falam, se eu tenho medo de tomar seu lugar, eu falei, não tem lugar para todo mundo. Excelente. E se eu tiver que faltar de hoje para amanhã, ele vai saber fazer, entendeu? Então, assim, eu acho que eu me considero uma ótima pessoa. Uma ótima amiga, uma ótima filha, uma ótima irmã. Tenho meus defeitos, sou falha, mas então eu vejo que as pessoas me procuram por esse jeito, de saber meu jeito, né? E as que não me conhecem, eu sei que são indicações daquelas que não somente por amizade, porque a maioria dos meus alunos hoje não são amigos meus, né? Começaram a se tornar agora, no convívio. Mas assim, eu falo, e eu sempre peço a Deus que coloque pessoas no meu caminho, que eu possa ser um diferencial na vida deles, que eu possa agregar. Mas se não for também, se ele trouxer, ele tira. Né? Não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. Claro que a gente precisa não somos hipócritas, vai estar recebendo por isso, mas seu propósito não é esse. E tanto que você falou, se tiver também que chegar, tipo assim, para não ser benção na minha vida, pode levar embora, nem deixa chegar. E no tanto assim, né? Que eu tenho recusado. Por quê? Não é questão nem somente da pessoa, é questão de horário também. Eu também não quero quantidade, eu quero qualidade. E eu que já vivi muito tempo nessa vida corrida, de um para outro, eu preciso estar bem para oferecer um bom serviço. Eu não posso chegar, minha primeira aluna é 6 horas da manhã. Então eu não posso chegar lá às 6 horas da manhã, estar atendendo até 10 da noite, para no dia seguinte eu estar cansada, acabada, sem ânimo. O que eu vou proporcionar para ela? Então, assim, eu acho que é reconhecimento também, porque antes de me formar, né, as pessoas já vendo o meu trabalho nessa transição da educação física, estágio, essas coisas, eu já tinha proposta, só que como eu não era formada, então eu passava os alunos para outros professores, né? Então, hoje, assim, eu vejo que eu tenho feito um trabalho bom, né? Porque as pessoas que começaram comigo, se foi por indicação ou não, se foi porque, vou começar com ela, sabe? Eu acho que elas estão gostando estão gostando do meu trabalho, estão tendo resultados e isso me dá a credibilidade de ser indicada por outros. Eu acho que o meu jeito também, meu jeito como eu lido, porque você dá um personal hoje, né, você somente chegar lá e trabalhar. Eu acho que tem todo um processo. Você está lidando com vidas. E hoje, a maior doença do ano é o quê? É a mente. Né? É você estar ansioso sempre, é você viver numa depressão. Então, tudo começa na sua mente. Então, eu tento, assim, trabalhar o emocional da pessoa, tanto, o treino vai ser light, o treino vai ser pesado, eu já trabalho ali. E quando vai ver, o tempo passa, você fez um bom trabalho, você conversou, sabe? Você deu oportunidade para a pessoa desabafar, para a pessoa falar. Então, não é trabalho só com o corpo. Não é você estar ali, chegar, se acarrasca, treinar. É isso também. Mas você tem a parte boa também, que é da conversa, do aconchego, do conselho, do ouvir. Eu acho que isso as pessoas veem em mim, a confiança. E a confiança, ela gera credibilidade. Com certeza. Tem alguma habilidade que você levou da contabilidade pro... Tem alguma coisa assim? Eu sei contar muito bem, só que elas falam que eu não sei contar. Tipo, equilibrar vendo. Como é que é? Fala que você não... Entendi. Não sabe, eu sempre roubo na série. Eu falo, minha filha, não tem como roubar. Nunca chego 10. Uma contadora não pode roubar. Ela sabe os números exatos. Nisso. Então não tem como elas argumentarem, né? Não tem. Você falou, outros podem roubar, mas eu não tenho como. Eu vim da contabilidade, eu não erro os números, não. Né? Cara, passa um filme assim na cabeça, porque igual você falou, idoso, criança,
a galera do meio também, você tá lidando de 0 a 100 aí, né? Qual o aluno mais novo que você tem e o mais velho, assim, mais idade? Novinha, tem 8 anos, que é a filha do Júnior. Que é a filha do Júnior. Hoje na musculação. Mas na natação, já tinha desde os 4. Na musculação? Na musculação. Com 8 anos? 8 anos. Que isso, A cara. atividade física, ela não tem limite para você fazer. A não ser que você tenha algo que te restrinja isso. Entendeu? Igual a criança, natação, ela já começa de bebê. Recém-nascido, com meses. Jiu-jitsu também, dependendo do desenvolvimento, da coordenação da criança, se ela já se ela já sabe engatinhar, já tem a forcinha para ficar em pé, você já consegue começar o jiu-jitsu também com a criança. E a musculação é a mesma coisa, ela não tem idade. Só que você não vai trabalhar com a criança da mesma forma que você trabalha o adulto. Ali a gente vai fazer o trabalho de coordenação motora, né? É tudo mais, o tempo é menor. As academias hoje, elas não estão preparadas para receber criança, né? Porque os equipamentos são pesados, né? Até para a gente mesmo. Então, a gente tem que trabalhar mais estilo livre, solto, com pezinho, mas é bom. Com a calistenia com criança é mais estilo calistenia, com o peso do corpo? Também, mas depende da criança, porque tem criança que não gosta. Tem criança que gosta de coisa mais agitada, tem criança que gosta de coisa mais parada. Circuito, né? Circuitinho, tem criança que não gosta, entendeu? Então, mas para você trabalhar hoje na academia com a criança, é mais pezinho solto mesmo, que é pezinho de 1, 2 quilos, caneleira, né? Elástico, peso com o próprio corpo. Você falou de jiu-jitsu aí, você também faz jiu-jitsu? Você dá aula de jiu-jitsu? Então, você é jiu-jiteira? Eu faço, né? Joel, não brigue comigo. Que o tempo que eu vou já era para estar bem graduada. Mas é aquela questão da correria e não ter tempo. Então agora eu tô com tempo porque eu peguei para ajudar com as turmas dos babies. Então, assim, é um trabalho. Agora eu tenho que arrumar tempo também para ir treinar. Porque... Miguel, todo mundo é Miguel, tá vendo, gente? Ela também dá migué. Vocês estão pensando o quê? Gabi, se eu pudesse voltar no tempo aí, né? O que você diria pra Gabi, contadora, e que sonhava em ser personal, sei lá, algum arrependimento, não sei. Ou lá atrás, pra menina lá atrás. Vamos voltar pra aquela menina lá atrás, com 12 anos de idade, lavando tênis. Ali você consegue voltar agora no tempo, você com 35 anos, olhando pra aquela menina, falsa, magra, né? Cabelo cacheadinho, tudo enroladinho, cheio de cachimbo, né? Com 5 irmãos, tendo que tomar conta e lavando o tênis do tio. Se você pudesse voltar no tempo, chegar do lado dela, colocar a mão no... Oi, Gabi, sou eu, a Gabriela Arruda. E o que você falaria pra ela? Porque você lembra o que passava na sua cabeça ali? Por que a vida é difícil? Caramba, tá tão difícil. Será que um dia eu vou conquistar alguma coisa? Ou... Não sei. A vida da filha da menina tal é assim, ameaçado. Eu também vou chegar lá. Você lembra de alguma coisa que passava na sua cabeça? Naquele momento? Não sei. Não, eu acho que... Eu sempre me questionei, assim, eu me via como uma pessoa que eu não tinha muito objetivo. Porque a gente, quando vem de uma família humilde, pelo menos a minha preocupação era ajudar em casa. Então, assim, essa era meu ponto forte. Vou trabalhar para ajudar em casa. Então, eu não tinha o pensamento de estudar, mas até então, até no ensino médio, né, antes de me formar, eu não tinha aquela ideia do que fazer, sabe? O meu pensamento era trabalhar, ter meu dinheiro e ajudar em casa. Só isso. Então, assim, se eu pudesse voltar lá atrás, me imaginando no tanque da minha avó, aquele tanque de cimento, lavando os tênis do meu tio, que me dava um dinheiro em todo final de semana, eu falaria pra Gabi que valeu a pena ela ter passado por tudo que passou. E hoje a Gabi tem os tênis, meu irmão. Se for acompanhar o marido dela, cara, isso aí foi um trauma, foi curado. Foi. Isso foi curado, meu irmão. Que, ó, sério mesmo.
Vale um rim, tá? Quem precisar aí, tá? Adidas, por favor, me patrocina. patrocina, New Balance. Isso aí, patrocina. Felipe Tito ganhou assim. Valeu, né, por ter mandado pra mim aí pelos recebíveis. Faz isso, cara. Pega o tênis lá da Adidas. Obrigado, Adidas, pelos recebíveis. Entendeu? Não, quiser entrar na sua rede social, vai chegar. Quando você deitava na cama ali, tinha algum sonho quando menina e que hoje você tem? Que se realizou? Sei lá o que seja. Quando eu cresci eu quero ter uma moto. Hoje eu tenho uma moto. Quero ter um carro. Então. Quero ter que seja um tênis maneiro. E foi. O que você tem hoje quando você sonhava, que você deitava na cama lá e pensava? Teve uma fase muito difícil da nossa vida, porque meu pai é pintor, né? Uhum. E ele trabalhou sempre em empresas grandes. E teve uma época que ele perdeu o serviço. A fábrica fechou, então ele não suportou aquilo, começou a beber. E minha mãe trabalhando. Na época minha mãe trabalhava no Shark, né? O que é o Shark? Eu não lembro do Shark. Sola. Ah, é? É. Então a gente chegou a passar fome mesmo de não ter o que comer em casa. E a gente que é mais velho, eu acho que assim, é doloroso, mas você até aguenta. Mas ver seus irmãos mais novos é bem difícil. Então eu sempre pedi a Deus para quando eu tivesse algo, eu sempre ter o que comer e nunca deixar de ter o que comer. Então acho que é por isso que eu sempre trabalhei bastante, não escolhia serviço. Porque eu sei da dificuldade. E teve uma vez que você também pegou, lembra? Então, assim, é bem difícil hoje olhar tudo que eu tenho, sabendo que meu pai e minha mãe nunca puderam dar pra gente. Ver a vida dos meus irmãos, ver a vida que a gente tem hoje, olhando lá pra trás, a gente tem que ser muito grata a Deus. Nós não nascemos de família rica, né? A gente não nasceu com sorte. A gente tem uma vida estável, mas tudo isso foi conquista do nosso trabalho, da nossa correria, de uma educação e de caráter que meus pais deram pra gente, sabe? Então, assim, eu vejo hoje muita gente se comparando, sabe? Fulano tem isso, tem aquilo, mas se a gente for olhar pra trás, tem gente com muito menos do que a gente. Então, de tudo que a gente não tinha e o que eu tenho hoje eu tenho minha moto, hoje eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, que é financiado, mas é meu. Sabe, o que eu quiser comer, eu como. Eu trabalho muito, mas eu trabalho com gosto. Eu fico cansada. Tem vezes que terça-feira eu falo, gente, mas se eu quiser comer algo ali, eu sei que eu vou ter o dinheiro para comer, coisa que a gente não tinha lá atrás. Então, assim, eu não posso reclamar. Às vezes, quando, tipo, eu falo, poxa, só trabalho, não viajo, não consigo viajar devido à escala do Dadá, né? Mas, assim, a gente tem uma vida confortável diante de tudo que a gente passou lá atrás para ter o que tem agora. E não foi ninguém que chegou e deu. Vocês fizeram sua sorte. Sim. E, assim, um pouco olhando de fora para sua família, você vê que todos, assim, com bastante caráter, sabe? Todos filhos ali, igual você falou, de toda humildade, ninguém perdido em nenhum caminho errado, todo mundo ali, né? Na correria, todo mundo. Porque hoje, com uma boa educação. Você tem vários meios de você conseguir ter uma vida, né? De luxo, ostentar alguma coisa, mas é difícil você ter uma vida digna, você sendo honesto, você trabalhando mesmo, você acordando cedo, você parando tarde. Então, assim, e ali no nosso meio teve um monte de, se quisesse ir para mau caminhos, a gente iria, tanto os meninos quanto a gente mesmo, sabe? São ofertas que eles acham que são fáceis, né? Meio de você se ir para o caminho errado. Mas graças a Deus, não. A gente sempre foi... minha avó sempre levou a gente para a igreja, né? A gente participou muitos anos dos grupos da igreja, hoje a gente frequenta, né? É bem assíduo. Mas essa falha de caráter, não. Tá vendo aí? Você olha pra Gabi aí, entendeu? Como contadora lá, aquelas fotos imponentes, né? Como Gabi personal. Mas eu espero que essa história dela esteja te inspirando aí do outro lado. Não sei qual é a sua dificuldade, não sei o que você está passando. Será que é a metade do que ela já passou? Do que ela já viveu? Né? Às vezes você está chegando agora aí, a gente vê hoje, então eu tenho um filho de 10 anos, a gente vê eles com tudo que eu não tive. Caraca,
tudo que eu não tive. E meu primeiro celular. Às vezes acho que a vida tá difícil. Aquele de botãozinho. Eu também peguei isso. O meu foi aquele Nokia azul, que tinha uma lanterna, né? Os outros compravam tudo. Não, o meu acho que foi cinza, porque da galera era tudo azul. Eu falei, vou diferente. Vou não... Aquele crédito que não durava 3 minutos, eu fico conversando com os outros. Né? E hoje eles têm tudo, né? Talvez, né? Tá reclamando de quê? Se sua vida fosse um treino, Gabi, qual exercício representa contabilidade? Chato ali, né? Repetitivo. E qual treino que representa a personal trainer? Se sua vida fosse um treino. Qual treino que representa a contabilidade? Aquele treino que você tem que fazer porque tem que fazer, mas você não gosta. Diz que mulher reclama, não sei se mulher reclama, mas os homens pelo menos que são treino de perna, né, de glúteos, não sei, não gosta. Gosta mais de treino de braço, né? E qual que é o treino que é puxado? Você fala, esse aqui representa a contabilidade. Misericórdia. Treino de glúteo. Então vocês não gostam. Gostam, não. Se pudesse, passar o tempo para ficar com o resultado já. Pode pular. Né? É doloroso. Puxado. Puxado. E o treino que representa o personal training? Superiores. Eu adoro. Superiores. É mesmo? Não tem medo de ficar fortona, não? Mulher não gosta de ficar funil, não. Homem fica funil, mulher. Porque mulher tem que malhar a perna, né? Não tem jeito. Ela gosta de malhar a perna. Tem atividades que você vai desenvolver mais os membros superiores, igual o cross, por exemplo. Então, as mulheres que fazem cross, né, você pode perceber que elas têm os superiores muito mais desenvolvidos do que uma mulher que treina musculação. Porque as mulheres normais que treinam musculação, a maioria optam por bunda e perna. Então, gosta de focar em quadríceps, glúteo. Raras são poucas são, né, as que gostam de malhar superior. Entendi. A maioria é parte inferior mesmo. Você já teve que escolher, assim, entre gostar tanto de exercício, já teve que escolher entre um jantar romântico ou correr, nadar, ir pra academia? Porque meu marido nunca tem tempo. Ele não tem tempo? A vida dele é mais corrida que a minha. Então, assim, sempre bate. Corrida porque ele fica correndo com o cachorro o tempo todo. E agora arrumou a raiva. Era quase 7 da manhã, eu tava indo pra missa lá na Ponte das Garças, na Santa Rita, ontem, domingo. Vocês vão estar vendo esse episódio aqui, né? Isso aí, no domingo. E ele tava já passeando com o cachorro. Primeiro com os poodlezinhos, poodle? E depois tava... quando eu voltei da missa, ele tava com a cara preta lá. Então ele não tem tempo? Não, sim, depende, mas toda vez que tem uma data comemorativa, ele tá trabalhando. Então já Aí é escala, aí é escala. Aí não reclama não. Aí é escala, o cara tem que ir. Entendi. Então, irmão, no dia que tiver em casa, faz favor. Faz lá, né? Um agrado, uma janta, pede um japa, né? Vai falar que não sabe cozinhar. Então pede o japa. Então. Você gosta de comer comida crua? Japa. Aqui. Ai. Tem o maior medo? Sim, Gabi tem um maior medo. Acho que da morte. Não venci isso ainda. Eu sou muito ligada às pessoas. Da morte das pessoas ao entorno? Ou da... Não, da minha não. Da sua? Da minha não. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Acho que eu ainda não estou preparada. Sabendo que pode acontecer, né, a qualquer momento. Mas eu não sei como eu reagiria a isso. Se Deus tivesse, então, uma oportunidade, uma chance, um único momento, um único jantar com uma pessoa viva ou morta, quem seria e por quê? Minhas 2 avós. Então com 2 pessoas, tá? Falei uma só, escolheu 2. Suas 2 avós? Porque foram elas que me criaram. Então, toda a referência que eu tenho, além da minha mãe e do meu pai, veio delas. Minha avó materna, ela me criou. Aí, quando meu avô faleceu, que eu era muito apegada a ele, eu não quis ficar mais lá. Não. Aí, depois eu fiquei porque eu ficava com a minha avó, minha mãe ia trabalhar e deixava com a mãe dela. Aí depois meu avô faleceu, aí eu não quis ir mais para lá. Então eu fiquei direto na minha casa e minha avó paterna morava na frente. Então eu lembro de eu chegar do colégio, varrer o quintal, fazer minhas coisas e ela me ensinar a fazer
os tapetes de crochê. Então a gente ficava lá na varanda fazendo tapete de crochê. Eu lembro dela acordando, a gente acordava para ir estudar com cheirinho de café. Então, assim, são coisas que não voltam atrás, sabe? Entendi. Então seria esse momento com as duas avós. E o que que vocês comeriam então? O que que vocês comem? O que que você pedir? Elas vão cozinhar para você. A minha avó O que que materna, você ia pedir? frango com quiabo. Sua avó materna, ela gosta de comer ou faria para você? Ela Você faria gosta? pra mim. E também gosta, porque toda vez que eu ia lá, ela falava, tem frango com quiabo. Uhum. E minha avó paterna, eu sempre chegava do colégio e comia angu com café. Google Angu Café. com café. Eu chegava do colégio e já tinha aquela bacia, né? Antigamente era de barro, assim. Aí ela já deixava o angu lá. Ela falava, minha filha, tem angu ali. Aí eu ia lá, pegava meu copinho, enchia de angu e colocava café. O angu tava mole ainda? Tipo aquele angu baiano ou não? É o angu já Não, depois que já ele tá resfriado, né? Ela fazia de manhã, assim, e como eu chegava na hora do almoço, né? E quando acabava, ela fazia de tarde também. Caraca, então você ia comer um frango com quiabo e depois na hora do café, um angu com café. Caramba, que bacana. Gabi, essa pergunta que me veio hoje antes de vir pra cá, né? Eu não fiz ainda pra ninguém. É meio que voltado ao assunto aí, né? Você falou que não se imagina, né? Na sua ausência, você não pensa nisso, mas na ausência de quem tá em volta, né? Mas quando a Gabi partir dessa, o que que você acha que o mundo vai perder? O que o mundo perderia sem a Gabi? Muita coisa. Pô, a idade, isso aí, Globo Repórter, aí, ó. Criamos um monstro, viu? Tá vendo? Quem vai estar ali, Brincadeira. ó, brigando, mandando áudio, falando. Ah, mas brincadeiras Mas à parte, eu sou uma pessoa que eu queria me ter como amiga, sabe? Eu queria que outras pessoas se espelhassem, fossem um pouco igual a mim. Porque às vezes de você ser muito pro outro, você espera que o outro seja muito para você. Não é certo, né? Porque cada um tem o seu jeito. Mas eu acho que eu me dou muito para o outro, né? Então, assim, eu gosto de passar mensagem, perguntar como tá. Se eu sinto que a pessoa tá triste, eu quero ali ver, né? Saber se eu posso ajudar. Então, assim, eu tenho esse meu jeito, esse lado amoroso, como eu tenho um lado também meio bronco, mas sempre de cuidar, de proteger, de querer abraçar. Então, eu acho, na minha concepção e visão, que as pessoas que me têm hoje sentiriam muita falta disso. E das brincadeiras, das gargalhadas, do bom humor. Excelente, excelente. Concordo contigo. Onde você se vê daqui 5 anos como personal? Já parou para fazer esse plano de 5 anos? Se vê, não? Tá vivendo um dia de cada vez, curtindo o momento, eu sou né? muito acelerada, então Uhum. eu aprendi a não pensar ainda no que tá lá na frente, né? Uhum. Porque isso mexe muito com a minha ansiedade. E ansiedade. Toma algum remédio, Gabi? Ficou algum Não. resquício, algum remedinho? Não, a sertralina Mas como antes eu? só dormia com Zolpidem. Só com remédio. É forte esse remédio? Não sei. Ele é bem forte, ele te derruba, ele faz você, tipo assim, parece que o seu corpo tá ali desligado, mas a sua mente ainda você consegue, sabe, escutar os outros falando e tudo, é bem bravo. É um repouso no Espírito Santo. Verdade. Ai. Gabi, seguinte, assina aqui pra gente, isso aqui é um abaixo-assinado, vou marcar um X aqui, tá? Isso aqui é um abaixo-assinado, gostaria de contar com a sua assinatura, tá? Para que você libere o Instagram pro seu esposo, o daí, porque não é possível. STF, só recorrendo ao STF. Então, feio esse apelido, você falou vários apelidos aí que te chamam, né? Mas entre a gente tem um ministra do STF, tá, gente? Libera o Instagram pro cara, bloqueia pro Bolsonaro, bloqueia pra todo mundo. A campanha tem que ser grande pra ele. É um abaixo-assinado, gente, não é possível. Ela tem vários Instagram, você vê aí, né? Assinatura aí. A gente tenta achar o cara pra mandar umas coisas uns antigos, uns Cavaleiros do Zodíaco pra ele. E não acha o Instagram do cara. A Porque profissão dele não permite, não. ela não deixa o cara ter. Perigoso. Pra ele inspirar as pessoas também.
a correr com o cachorro, fazer o cachorro subir lá no Morro da Torre, né? Tadinha, Esse cachorro já... Eu falei com ele, essa cachorra deve estar assim, cara, porque tanta gente no mundo pra me adotar. Logo você. Por logo você. Não, ele nem adotou, ele comprou. Comprou o cachorro, Veio né? lá de BH, a cachorra. 3 dias de viagem. Caramba, cara. Ela deve pagar o dobro pra voltar, tá? Mas ela gosta. Caramba, cara. Ai, ai, Gabi, olhando pra essa câmera aqui então, a gente falou aí dessa transição, porque tem pessoas às vezes que estão... Eu passei muito tempo da minha vida assim, né? Trabalhando numa empresa onde eu trabalhava de escala, né? E não queria sair dali, estava seguro, deixei muito a vida passar, né? E a vida passa, o tempo passa, né? E, sei lá, poderia ter feito outras coisas, aprendido outras coisas, e o tempo passou, né? E eu fiquei muito ali naquela bolha, né? Construindo os sonhos dos outros, né? E não tem problema nenhum, tá? Desde que você esteja satisfeito, feliz fazendo o que você está fazendo, né? Então eu tive momentos onde eu não estava feliz, outros momentos que eu estava feliz, mas no final das contas, no resumo, eu perdi saúde naquele local, tá? Então assim, se você tá feliz, tá? Trabalhando para alguém, tá de CLT, isso não tem problema nenhum. Nenhum. Tá feliz? Que bom. Faça o seu melhor, trabalhe com olhar de dono, tá? E seja recompensado por isso. Tá tudo certo, tá bom? Mas se você de repente quer fazer uma transição de carreira, ter alguma outra coisa que você gosta também, de repente um hobby, que era um hobby, ou às vezes não um hobby, né? Foi uma preocupação com a saúde, né? Com a vida, e depois virou um hobby, né? E pôde se transformar em um negócio, né? Então, deixa uma mensagem olhando aqui, tá? Pro Manchinha Repórter. E é isso. É isso. Assim como você inspirou aqui contando várias coisas sobre a sua vida, deixa uma mensagem final para quem tá te olhando. Eu acho que é isso. Eu acho que a vida é uma só, né? Pode ser uma frase clichê, mas é a real. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta. Medo faz parte, insegurança. Mas se você tem pessoas que estão com você, que acreditam no seu potencial, que te apoiem, vá em frente. Porque a gente só vai saber se vai dar certo se a gente fizer, se a gente tentar. E primeiro de tudo é fé. Eu acho que a minha vida, a minha vida toda, ela é guiada por Deus, sabe? Em alguns momentos que eu tentei fazer as coisas por mim mesma, ele veio e me mostrou que não. Sou eu que mando, sou eu que vou fazer e você tem que confiar em mim. Então, primeiro de tudo na nossa vida, acho que tem que ser Deus. E depois a gente se sentindo, né, fortalecido pelo aquele desejo que a gente tem no nosso coração, independente dos nossos medos, inseguranças, porque isso é nosso. A gente é humano. Então a gente acredita, a gente confia em Deus, mas às vezes a gente não descansa. E a gente descansar em Deus é a gente entregar o nosso desejo do nosso coração e esperar Ele fazer no tempo dele. Então, assim, é um conselho que eu dou para vocês: façam. Não se arrependam daquilo que vocês não fizeram ainda. Só façam. Não se arrependam do que vocês não fizeram ainda. Só façam. Isso aí. Excelente. Gabriele Arruda, Gabizinha, Braba, Pitbudas personal. Obrigado, tá? Pelo seu tempo. Obrigado por essa oportunidade de você estar aqui contando um pouco da sua história. Eu trago vocês aqui mais para me inspirar também, né? E, claro, inspirar, né? Esse é o nosso propósito, realmente, inspirar quem está ali do outro lado, né? Eu sempre falo que eu trago pessoas aqui no podcast, trago pessoas aqui que eu gostaria de ser se eu fizesse o que aquela pessoa fizesse, entendeu? Então, se eu fosse uma pessoa que fizesse essa transição de carreira nesse sentido, né, eu gostaria de ser a Gabriele Arruda, porque eu vejo o quanto você se dedica, né, no que você faz. Não é somente de janeiro para cá, você já vem postando aí sua rotina, sua dedicação com corrida, com academia, né? Você se entrega, você se dedica, você não vai ali para perder tempo, não vai ali para tirar foto, fazer selfie somente, né? Rola a fotinha do espelho, né? Mas você vê a evolução, é nítida a sua evolução como profissional, né? Nessa área fitness. Eu não vejo outra coisa para você do que o sucesso maior ainda, porque você já está vivendo aí, né, esse sucesso que você conquistou com a sua trajetória, né?
aí como pessoa, enfim, como profissional, né? E é isso, cara, na arquibancada aí vamos falar de teatro um pouco, né? Nós que fizemos um pouco, então, na plateia do espetáculo aí da sua vida, eu tô lá, comprei ingresso, tô na primeira fileira, tá? Tô ali te aplaudindo, tô torcendo pra dar certo, tá? E é isso, continua dando espetáculo antes que as cortinas se fechem. Sai daqui chorando. Ter o seu espetáculo, tá bom? Quem tá aqui não é só o Paulinho PH, é um fã da Gabriela Arruda. Não sei, acho que eu deixei isso bem claro já há muitos anos, mas é isso daí. Obrigado mesmo, tá bom? Pelo seu tempo. Show? Fica com Deus, sucesso, tamo junto. Galera, é isso, tá? Muito obrigado a vocês que estiveram aí, ligadinhos junto com a gente em mais um episódio. Gostou desse episódio? Então compartilha, tá bom? Com quem você acha que vai fazer sentido, que tá precisando fazer essa transição, ouvir, se inspirar, tá? Ou que tá precisando simplesmente, né, fazer um exercício, né, buscar um profissional de confiança, tá? Já apareceu as redes sociais da Gabi aí, tá? Eu vou falar para vocês aqui também, tá bom? Zap 24 99268 7558 e @personal Gabi Arruda, tá bom? Você tá precisando também fazer um imposto de renda, né? Tá rolando ainda aí também. Ela ainda faz imposto de renda, não faz? Então fala aí, o imposto de renda, como entrar em contato. Nesse número também fala sobre imposto de renda? Também. E no Instagram do Gabriela Arruda ou Souza Contábil. Isso, enquanto ainda está no ar, tá? Porque nessa velocidade que ela tá aí, daqui a pouco vai ser só personal, tá bom? Muito obrigado aos nossos patrocinadores também, que estiveram junto com a gente, estão sempre junto com a gente. Se você aí do outro lado tem o seu empreendimento também, então dá aquela força, dá aquela moral, patrocina também aí o Manchinha Cash, porque a gente quer evoluir cada vez mais, né? E alcançar melhorar muito mais a nossa estrutura para que possamos, né, alcançar muito mais pessoas e inspirar muito mais pessoas. Talvez ter mais de um estúdio, né? Um estúdio que fale de histórias empreendedoras, talvez um estúdio que fale de fé, a gente que fala tanto aqui de Deus, né? Possa falar de fé também, enfim, né? Possamos fazer com que outras pessoas venham aqui e crie também o seu próprio podcast, né? Por que não? Então, muito obrigado a todos que estão passando na tela aí. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, tá bom? Uma crítica construtiva, manda ver, manda bala, tá? Deixa sua crítica construtiva aí também. A gente está aprendendo aqui a cada dia, evoluindo a cada dia. Se você não segue a gente no Instagram, @ManchinhaCast, vários cortes, tá? De tudo que foi falado aqui com a Gabi, tá? Nós vamos colocar lá no nosso Instagram, tá bom? Então ali vão sair vários cortes, onde nós vamos aí tá pegando aquele melhor momento, aquela melhor dica, aquele melhor conselho, tá? Aquela lágrima, tá? E vamos colocar aí para você, para te inspirar. Beleza? Grande abraço, fiquem todos com Deus, até